Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Família Cast, um podcast criado para você, mulher, você que é mãe solo, que passa por diversas situações, desde o conturbado até chegar à separação. Então, hoje nós temos um enorme prazer em receber a doutora Roberta para vir falar com a gente sobre o divórcio e também algumas questões de inventário que vocês tanto perguntam. Então, doutora, por favor, se apresente. Olá, todos que estão aqui. Jean, obrigada pelo convite. Todas as mães solos que nos assistem agora, é um prazer estar aqui. Eu sou Roberta Veras, sou advogada carioca e sou especializada em inventário, em divórcios. Na verdade, sou advogada familiarista, assim como o Jean. E a gente tem esse lidar todo dia, né, com a realidade das famílias, com as histórias de cada família. Espero sim poder tirar dúvida de vocês, contribuir bastante, porque a nossa experiência pode servir para você ter um caminho mais tranquilo aí nesse momento que é tão difícil. Prazer é todo nosso, doutora. O prazer é nosso em receber por aqui. Eu particularmente sei o seu trabalho nas redes sociais, sei o quanto que você tem se empenhado em ajudar cada vez mais as mamães. Então, por isso que eu tive a honra e o prazer de convidá-la para esse episódio, para que você possa trazer os seus conhecimentos e acalmar o coração de tantas mamães nessas duas questões, tanto no divórcio quanto no inventário. E aqui nós vamos tratar o inventário de modo geral, mas partindo mais para o caso de você estar no processo de separação e de repente o genitor vem a falecer. Então a gente vai começar também a falar sobre esse assunto. Mas de início, gostaria que a doutora comentasse para a gente aqui sobre quais são os principais direitos que a mulher tem no divórcio. Porque quando ela está no processo de separação, é muito comum ela ouvir, né, do genitor, de outras pessoas mais próximas, que, olha, não adianta tu buscar justiça. Dificilmente tu vai conseguir alguma coisa. E se tu conseguir, vai ser como a grande maioria. É 100, é 200, é R$ 300 de pensão, que não dá para nada. Não paga nem a mensalidade da escola. E aí, doutora, é realmente dessa forma? Explica um pouco mais para que as mães possam entender. Pois é, na verdade, cada família tem, né, uma realidade diferente, né? Mas quase nunca isso realmente acontece, isso que você disse. Na verdade, é muito terror, né? Principalmente vindo do genitor, do ex, do futuro ex, né? É um terror psicológico que costumam fazer, né? Exatamente porque eles sabem que se você for, você vai conseguir mais. Então não é interessante para eles e normalmente não é interessante você, na verdade, porque ele não quer que você tenha autonomia, ele não quer que você tenha liberdade, ele não quer que você toque sua vida. Ele quer manter você preso ali naquela situação e quanto mais dependente, mais fácil ele consegue isso, né? Quando existe o divórcio vai chegando, porque a gente sabe que um casamento não vai bem, né, gente? A gente sabe. A gente começa a ver os sinais e um casamento não acaba de hoje para amanhã, né? De uma semana para outra. Então, assim, o que eu digo muito, né, lá para as minhas seguidoras, para as minhas clientes né, se está vendo que o barco está afundando, começa a se preparar, né? Começa a procurar o colete salva-vida, começa a procurar o bote onde você vai pular para sair dali. Por quê? Porque é um momento em que as pessoas se transformam, né? Talvez você tenha tido um marido excelente, um companheiro excelente durante o casamento, durante muitos anos, e de repente essa pessoa que vai aparecer na sua frente é uma pessoa completamente diferente da pessoa que você acreditava, que você conheceu. E a pessoa perde o chão. A mulher perde o chão e quando tem filhos, então, é muito mais difícil, né? Porque de repente ela se vê traída num sentido geral, né? É uma pessoa que não quer o bem dela, é uma pessoa que quer vê-la, pelo contrário, quer vê-la mal, né? Parece que ele tem até um prazer nisso, de ver ela passando aquele momento. Então, a primeira coisa, né, é você se preparar. Se preparar como? Provas, né? Não alerte que você vai se separar. Primeiro, busque um profissional da área de família, não é qualquer profissional.
busque um profissional da área de família. O que ele vai te dizer? Os direitos que você tem. Se você tem filhos, você vai quer ficar com os filhos, né, na sua convivência e né, na sua companhia, você vai ter direito à pensão, seus filhos vão ter direito a essa pensão. Se você não trabalha, se você era do lar, você tem direito a uma pensão que poderá ser temporária ou não, vai depender da situação, da sua situação pessoal, né? Se você, da sua idade, da sua condição de saúde, né, da realidade. E você tem direito aos bens que vocês tiveram. Ah, mas eu construí na casa, no terreno da minha sogra, ele diz que eu não tenho direito a nada. Não é bem assim que as coisas acontecem, né? E aí tem toda uma questão mais complexa para ser avaliada, mas você tem sim, mas você precisa ter provas. Então eu digo muito para as mulheres que não é só dizer, mas fui eu que construí com ele, mas todo o meu dinheiro foi para ali, né? A gente sabe, só que a gente dizer e a gente provar são coisas diferentes. Então, não sejam ingênuas, tá? Guardem recibo, guardem esse esforço que vocês fazem, registre a construção da casa juntos, sabe? Tenham esse cuidado mínimo, porque lá na frente, se acontecer, ninguém quer que aconteça, mas se acontecer, você ter armas para lutar. Porque você tem que lutar, você vai ter que lutar, tá? Exatamente. Pode ser, né? Exatamente. Não Você é isso já. precisa se preparar, porque é aquele negócio. Ninguém casa pensando na separação, né? Mas você tem que estar sempre com o pé atrás, sempre prevenida. Agora, doutora, e quem só mora junto? Quem ali começou a namorar, e de repente foi dormir na casa do namorado, ou vice-versa, ou na casa da sogra, e tá lá. Como é que fica essa situação? Vai ter os mesmos direitos de quem casou no cartório? Vai ter os mesmos direitos. E mais uma vez a gente volta para o mesmo lugar. Prova, gente. Olha só, chega muito para mim. Você quer ver, Jean? Uma situação muito comum. Doutora, ele comprou o terreno, a gente já estava junto, mas a gente casou 3 anos depois. E agora? E construiu a casa, agora vamos divorciar. Ele diz que não tem direito a nada, está só no nome dele. Isso é muito comum. E o que vai fazer? E você fez todo esse sacrifício, viveu junto com ele, construiu, abdicou de muita coisa, largou de muita coisa, deixou de poder usufruir de tantas coisas para poder essa casa ser construída, para poder. E agora ele vira para você e fala: não tem direito a nada, tá no meu nome, a gente só casou 3 anos depois. Então, assim, isso é uma união estável, né? Se vocês já realmente estavam e você vai ter que provar que era uma união. Nós já estávamos juntos com o casal, né? Com essa finalidade de ter uma família um dia, tanto que essa família veio, tanto que este casamento chegou, né? E aí, mais uma vez, provas, tá? Mas tem os mesmos direitos, sim, reconhecendo essa união. Então, fiquem alertas, né, Jean? Recentemente, eu fui procurada por uma seguidora que me perguntou o seguinte. Ela falou: casei na modalidade da separação total, porque minha ex-sogra falou: se você realmente ama o meu filho, você vai casar pelo regime da separação total com ele. Ela bateu no peito e disse: eu amo, e eu vou provar que eu amo se for casar nessa modalidade. Beleza, ela casou muito nova, não tinha muito conhecimento, e aí ela separou. Só que quando ela separou, estavam todos os bens no nome dele, não tinha nada no nome dela. E ele simplesmente, no outro dia, quando ela foi trabalhar, que ela voltou, ele trocou todas as fechaduras da casa e falou: não entra mais. Vai embora, procura o que você quiser fazer, mas aqui você não entra mais. Como é que fica nessa situação? A mulher teria direito a ficar na casa, ela poderia cobrar, né, que ele pagasse o aluguel de uma outra casa para ele. Como que ficaria essa questão? Por quê? Ela era dependente dele. Só que ela fazia alguns bicos por fora. Ela não tinha um trabalho, uma renda fixa, não tinha um emprego fixo. Como é que fica nessa situação? Aí a gente vai entrar numa questão mais ligada à pensão, né? Essa mulher não pode, primeiro que não pode ser expulsa de casa, não é assim que as coisas não acontecem dessa maneira, tá? Eu vejo, inclusive, uma possibilidade de indenização no caso assim, tá? Porque uma pessoa, você sai e quando você volta, tá trancado, tuas coisas do lado de fora e você expulsa de dentro de casa. As coisas não acontecem dessa forma, não tem que acontecer. A gente sabe que acontece, infelizmente, mas não tem que acontecer. Então, você precisa procurar imediatamente um advogado para que,
seja para que você volte a residir né, nessa casa, seja para que você comece a receber uma pensão provisória para ter recursos. Né? É mais uma questão ligada realmente à pensão. A questão dos bens vai ter que ser analisada um pouquinho mais de perto para saber em que condições esse casamento foi realizado. Mas, a princípio, realmente ela vai sair muito prejudicada. E aí eu deixo um outro alerta aqui. Gente, olha só, casamento é um contrato. É um contrato. Você não assina um contrato quando você aluga uma casa, você diz lá, eu não posso quebrar a casa, eu não posso, né, botar outra pessoa morando aqui sem autorização do dono, eu não posso. É isso. O casamento é a mesma coisa. Não é à toa que você assina. No dia que você casa, você não assina? No cartório, no civil, você não vai lá e ó. É um contrato que você assume. Então, ali tem deveres, tem obrigações, né? Tem direitos. Não é à toa que tem um regime de bens para dizer como é que vai funcionar a coisa. Então, essa chantagem que a sogra fez é extremamente comum. Extremamente comum, especialmente quando a pessoa tem herança a receber. É muito comum que a família dele quer que eu case com separação para provar que eu não estou interessado no dinheiro dele. Eu lamento muito se a família, olha, eu gosto muito de vocês todos, mas eu não estou interessado se vocês acham que eu gosto dele ou não. Eu vou me casar porque eu amo, mas eu não vou ficar vivendo 20 anos da minha vida, 15 anos, 5 anos, 10 anos, 3 anos, e meu dinheiro vindo para dentro de casa quando eu trabalho, ou eu dando todo o meu sangue, meu suor numa relação, e cuida de casa, e cuida de filho, e cuida de, muitas vezes, de sogra, de sogro, entendeu? Para quê? Para lá na frente dizer que eu não tenho direito a nada, que nada é meu, e todo esse tempo, e toda essa dedicação. Então, assim, as coisas, nós mulheres, precisamos começar a pensar racionalmente aqui. As coisas não podem ser só no coração. Ah, não, eu não quero estar dizendo que eu sou interesseira. Está me achando interesseira, eu lamento muito. A senhora está muito enganada, eu não sou interesseira, não. Uma burra também não sou, né? Então, assim, aconselho grandemente, fortemente, que vocês não caiam nesse tipo de chantagem, que isso é chantagem emocional para você se revoltar, se sentir ofendida, se revoltar e fazer uma besteira dessa. É armadilha, pura e simples. E, doutor, nesse caso, por exemplo, dessa seguidora que mandou essa mensagem, se depois do casamento, se eles decidissem ficar juntos, né? Só que não é o caso deles. Se eles decidissem ficar juntos, eles teriam como alterar o regime de bens de casamento para que, assim, ela pudesse ter direito aos bens que foram adquiridos durante o casamento, ou não seria possível? É possível, tá? Mas olha só, a alteração de regime de bens é uma coisa um pouquinho mais complicada. Por quê? Porque durante a nossa vida de casado, a gente tem outras relações, né? Que se juntam a essa vida. Por exemplo, você pode ser fiador de alguém, né? E aquele bem ser garantia de um contrato. Você pode ter feito um empréstimo e aquela casa ter sido dada em garantia. E quando você modifica esse regime de bens, essas pessoas que contrataram com você ou que têm alguma relação indireta, né, por outros meios com você, podem ser prejudicadas. Então, os juízes têm muito cuidado e muito critério para avaliar. É possível? É. Vai ter que ser judicial essa mudança de regime para ter efeitos para trás e vai ser passado um pente fino nisso aí para o juiz dizer que isso é possível. Eles não gostam, tá? Eles não costumam dar, se não for uma coisa muito clara de que ninguém vai ser prejudicado nessa história. Mas dali para frente é mais fácil, a partir daquele momento, modificar esse regime, vai se justificar, não, porque eu já tenho patrimônio, mas agora a gente está construindo esse patrimônio junto e a gente quer modificar para que ela tenha a parte dela. Mas ainda que, aí eu vou deixar uma outra coisa, essa seguidora, por exemplo, da separação total, ainda que ela case em separação total, qualquer coisa que ela ajude o marido companheiro a construir, exige a metade no seu nome. Porque aí não vai ter problema do regime ser a separação total.
o seu nome vai estar na escritura, o seu nome vai estar na conta bancária, o seu nome, enfim, tá? Desse patrimônio, você vai ter a sua metade, tá? Ainda que você case com essa separação de bens. Eu recebi essa semana também de uma seguidora dizendo isso, que ela casou com separação total de bens, eles não tinham nada, tudo foi construído e tudo em nome dele. E agora, mas foi construído com ela, e agora ela estava, se acontecesse alguma coisa, ela tem uma preocupação com o inventário, né, futura. Eu falei, olha, se a sua preocupação é com o inventário, você será herdeira. E a gente, de repente, vai chegar lá ainda. Mas se houver um divórcio aí a coisa complica para o seu lado. Então, ou você exige que ele passe, eu exigiria que ele passasse metade de tudo pro meu nome. Exatamente. Falei, é o melhor caminho. Manda ele passar tudo pro seu nome. Nesse caso, se ela não decidisse fazer isso, de fazer essa alteração no regime, o pacto pós-nupcial resolveria? A gente vai cair na mesma questão aí. Qual é o problema do pacto pós-nupcial? É chegar na justiça, ser questionado e o juiz dizer, não, isso aqui foi feito para tirar direito de herdeiro, foi feito para desviar o patrimônio, né, para esconder os bens. É mais complicado. É possível fazer um pacto pós? Mas eu não acho ele um caminho 100% seguro. Lá na frente, tá? Porque se alguém se sentir lesado e questionar esse pacto, dizendo que não, fez isso para não deixar os bens, por exemplo, para o filho do primeiro casamento, fez isso para... E aí pode ter prejuízo nisso aí. E no caso, agora já mudando aqui para a questão do inventário. Então, vamos lá, a mulher está casada. Na verdade, nem a questão da mulher casada, mas principalmente quem eu mais recebo dúvidas é a mulher que está morando junto. Ela está morando junto e, de repente, o marido falece, né? E todos os bens estavam no nome dele. Ela vai ter direito no inventário? O que ela vai precisar fazer? Ou vai ser só o filho? Ela vai... Olha só, ela vai ter direito no inventário, mas ela vai ter um longo caminho aí a percorrer. Por quê? Porque para que ela tenha direito, ela tem que provar essa união na justiça. Se ela não tem essa declaração de união estável feita no cartório, né, enquanto ele era vivo, ela vai ter que entrar com uma ação judicial de reconhecimento de união estável. Depois dessa união estável reconhecida, ela vai ter direito aos bens. Na prática, o que é importante, né, e aí é mais uma questão para o advogado que vai atuar, que saiba, que seja especialista. Por quê? Porque é importante que, enquanto essa ação está andando, seja feita a reserva de quinhão, que a gente chama de reserva de quinhão, que é a parte dela, ou meação, lá naqueles bens do inventário. Porque o inventário, de repente, acaba antes, os herdeiros recebem aqueles bens, e quando ela chegar para receber depois dessa união estável, reconhecida, já não tem mais bens. E aí vai ser uma outra luta. Então, né, isso o especialista sabe que precisa fazer. Mas ela precisa da ação judicial, não vai ter jeito, tá? Não vai ter jeito. Agora que ela tem direito, os mesmos direitos de casado, se ela fosse casada. E aí, no caso, se o marido falece, deixa os pais, a companheira e um filho, quem que vai ter direito aos bens que ele deixou? Vai ser todos eles? Vai ser só ela? Vai depender, a única questão aí vai ser o regime de bens, né? Primeiro, o que acontece? Se tem filhos e tem companheira, os dois são herdeiros necessários. O único regime que vai excluir isso aí é a separação obrigatória de bens, que é quando tem mais de 70 anos, né? Casou depois dos 70. Ali aí fica um alerta aqui, vou fazer um parênteses. Se você já vivia antes, mas só fez a união depois dos 70, ou se você vivia antes, mas só casou depois dos 70, tá? Reconheça esse período para trás. Porque senão vai valer comunhão, vai valer separação obrigatória de bens, e se houver filhos, não vai ter direito à herança. Então, mas não é uma questão simples, tá? Quando a gente entra na separação obrigatória de bens, os tribunais ainda estão numa luta aí, porque é Supremo dando súmula dizendo que divide, o outro dizendo que não divide, mas, como regra, se tiver filhos. Agora, nos outros regimes de bem,
tá? Vai sim, tirando a comunhão universal, o que vai acontecer? Se a comunhão universal está lá na sua certidão de casamento, a comunhão universal, você tem metade de tudo, inclusive herança, doação, tudo é seu, metade, tá? E aí você não vai ter herança, não vai ser herdeira. Você vai pegar a sua metade vai sair daquele inventário e você vai ter, os herdeiros vão receber o resto, nesse caso, o filho. Quando existe filho e cônjuge, os pais não recebem, tá? Os pais dele não serão herdeiros. Agora, se você tem o mais comum, que é a comunhão parcial de bens, né? Inclusive, quem não tem a união reconhecida é comunhão parcial de bens que vale. E você tem filhos e cônjuges, mesma coisa. Ou vai ser metade em ação, ou vai ser herdeira, ou vai ser as duas coisas. E aí vai depender da situação, de quando o bem foi comprado, se durante, se antes, tá? Mas os pais, de qualquer maneira, não recebem. Quando essa companheira vai dividir com os pais? Quando não tiver filhos. Não tem filhos, essa companheira divide obrigatoriamente com os pais. Doutora, e o inventário? É possível em alguma situação resolver de forma mais rápida em cartório? Porque tem muita gente que pergunta para mim, como é que faz para resolver em cartório? É possível? E o divórcio também, é possível em cartório? A gente, ainda bem que o nosso direito está caminhando para uma tendência, né, Jean? De que as coisas possam ser facilitadas em termos de tempo e de burocracia nos cartórios. O divórcio pode ser feito em cartório, e o inventário também. Os dois têm mais ou menos a mesma regra, né? Não pode ter briga, não pode ter menor, né, filhos menores ou incapazes, crianças, né, ainda que maiores, porém doentes, né, incapazes, com alguma deficiência mental, com algum problema que limite nessa compreensão, não vai poder fazer no cartório, porque o Ministério Público precisa participar do processo para defender o interesse ou fiscalizar, né, essa divisão de bens, o que vai ser feito com o bem desses menores, então não pode. Mas é basicamente isso, né? Se tiver criança envolvida, incapaz envolvido e briga, não pode ir para o cartório. Agora, se vocês estão tá todo mundo de acordo, os herdeiros não estão brigando, o casal não está brigando, eles estão de acordo que o bem vai ser dividido assim, né? Não tem filhos, ou então os filhos já estão maiores, todo mundo maior e capaz, pode ser feito no cartório, e aí realmente é rápido, muito rápido, né? Comparado com o inventário judicial, que é bem demorado. Demorado. E por fim, doutora, para a gente já estar encerrando aqui, seguinte, e no caso, quando o marido falece, deixa somente dinheiro em conta ou deixa somente dívidas? Como que fica a situação daquela mãe, daquela esposa, né, para resolver essa situação? A depender do valor que está na conta, vai ter que ser por inventário ou por alvará. Normalmente resolve-se por alvará. Mas o que é isso? É outra ação, é uma ação judicial, não tem jeito, tá? Ou no cartório, se for amigável, dentro das condições que o cartório exige, né? Que a lei exige que seja. Mas se não for no cartório, por exemplo, ficou a mãe e o filho, né? O pai morreu, ficou a mãe e o filho. Nesse caso, se o dinheiro está na conta, vai ter que pedir um alvará judicial. Ah, mas tem 100 mil na conta. Se for um valor muito alto, muito expressivo, vai ter que fazer o inventário para poder liberar esse dinheiro. Mas lembra uma coisa: se você tem a conta conjunta, a presunção, o que é a presunção? A gente já acha, já tem uma ideia de que metade daquele dinheiro é seu. Então, se a conta é conjunta, você pode ir lá e pegar metade deste dinheiro, é seu, tá? A outra metade você não deve mexer, e aí vai ter que ser por alvará ou por inventário para retirar. Muita gente na prática retira esse dinheiro. Na prática, se ninguém questionar, nenhum herdeiro for lá e brigar porque você tirou, vai ficar por isso mesmo. Mas se algum herdeiro questionar, pode ser até crime. Então, cuidado ao fazer isso, tá bom? Perfeito, doutora. Já chegamos aqui ao nosso tempo. Eu quero mais uma vez te agradecer pela quantidade de informações que você trouxe para a gente hoje.
né? Eu tenho certeza que as nossas seguidoras vão poder agora te acompanhar e te procurar para entender mais a fundo o direito dela, porque nós sabemos que aqui você trouxe a regra geral, mas tem muitos casos que somente analisando em detalhes que elas poderão realmente saber se tem direito ou se não tem. Então, deixa aqui para a gente qual que é o seu arroba das suas redes sociais, para que as seguidoras possam estar lhe seguindo e entrar em contato com a doutora, ver as publicações que a doutora faz. Gente, ó, meu Instagram é robertaveras.adv, tá bom? Tem muito conteúdo bacana, tem muita informação. Espero que vocês apareçam por lá, tirem suas dúvidas. Eu tento responder todo mundo que eu consigo, mas às vezes é muito difícil, por isso eu já peço desculpas. Mas o Jean falou uma coisa extremamente importante. Cada caso é um caso. Inventário é algo que várias coisas alteram a aplicação do que a gente está falando aqui. A gente aqui deu um norte para vocês, né? Um caminho para vocês partirem dali e falar, não, meu caso parece com esse, mas será que é assim? Então procurem a orientação, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado, que tenha, né, que eu tenha conseguido esclarecer vocês e agradeço muito, Jean, pelo convite. É sempre um prazer estar contigo. Eu que agradeço por tudo, doutora. Um forte abraço e até qualquer momento ela deve voltar por aqui com a gente novamente. Tchau, tchau. Vai ser um prazer. Tchau, tchau.